confia de todo o coração. É meu, somente meu, todo o trabalho. E o teu trabalho é descansar em mim. É meu, somente meu, todo o trabalho. E o seu trabalho é descansar em mim. Boa noite, meus irmãos. Que a graça e a paz do nosso Senhor esteja com todos. Sejam todos bem-vindos a este momento de louvor, de adoração a Deus. Saúdo com a graça e a paz do nosso Senhor também todos aqueles que estão nos acompanhando neste momento através das redes sociais da igreja, através da página da igreja no Facebook. Que Deus possa abençoar a todos ricamente, em nome de Jesus. Nós estamos reunidos aqui no templo, mas eu peço aos irmãos, conforme as recomendações pelas autoridades competentes, que nós mantenhamos esse distanciamento. As poltronas, as duas poltronas do centro, não podem se assentar nelas, apenas nas laterais, tá? Para mantermos o distanciamento. E também a obrigatoriedade do uso de sua máscara de proteção facial, para que assim nós possamos atender às recomendações das autoridades competentes e também termos a oportunidade de juntos adorarmos a Deus, cultuarmos a Deus aqui nesta casa de oração, nesta casa de adoração. E eu gostaria de convidá-los para que abrissem vossas Bíblias neste momento no livro de Salmos, Salmo de número 127. 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 Nos diz assim a palavra de Deus, no versículo 1: Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. O que nós vemos aqui é que todo e qualquer esforço, a despeito de Deus, ou seja, todo e qualquer esforço deixando Deus de lado, é inútil, é vão, de nada adianta. De nada adianta trabalhar para edificar a casa, porque é o Senhor quem edifica. De nada adianta tentar proteger e guardar a cidade, sendo que é o Senhor quem guarda a cidade. E aqui o salmista, ele nos convida a confiarmos no Senhor, confiarmos no cuidado do Senhor, confiarmos na provisão do Senhor. E a despeito da realidade que nós estamos vivendo, ainda assim continuarmos honrando, louvando, adorando, exaltando e bendizendo o nome de Deus. E eu quero convidá-los neste momento para que nós nos coloquemos diante deste Deus que guarda, que abençoa, que cura, que restaura. Que nós nos coloquemos diante deste Deus em atitude de oração. Curve a sua cabeça, feche os seus olhos neste momento e vamos orar ao Senhor. Vamos nos colocar diante de Deus em atitude de oração. Oremos. Senhor nosso Deus, louvamos e bendizemos o Teu nome, ó Pai querido. Agradecidos, ó Deus, pois mesmo a despeito desses dias difíceis que nós estamos vivendo, o Senhor tem nos guardado, o Senhor tem nos protegido, o Senhor tem sido a nossa segurança, o Senhor tem sido a nossa fortaleza, o Senhor tem nos dado, Pai
ainda assim o pão de cada dia. O Senhor tem sustentado as nossas vidas, Pai. Nós louvamos e bendizemos o nome do Senhor, pois Tu és o Deus eterno e todo-poderoso. É no Senhor que nós confiamos. É no Senhor, Pai amado, que nós depositamos toda a nossa confiança. Pois é do Senhor que sempre vem a última palavra, Pai. E aqui nós nos reunimos para adorar o nome do Senhor. Bendizer o nome do Senhor, pois Tu és o Deus santo, zeloso, poderoso, fiel. Fiel à Tua palavra, às Tuas promessas. És o Deus que nos purifica e nos perdoa de todos os nossos pecados, os quais nós também reconhecemos neste momento. As nossas faltas, as nossas transgressões, as nossas mazelas, pois nós nos apresentamos diante do Senhor, como vimos hoje pela manhã na escola bíblica, como o sacerdote Josué, com as nossas vestes sujas, imundas, e é assim que nós somos em virtude do pecado. Mas o Senhor, Pai amado, com a sua infinita graça, misericórdia e bondade, o Senhor nos perdoa, o Senhor nos purifica e o Senhor nos redime de todo o pecado, Pai, o qual nós confessamos neste momento. E te pedimos também, Pai amado, que o Senhor nos abençoe nesta noite, nos dê a edificação da palavra do Senhor, que o Senhor fale aos nossos corações, que o Senhor nos alimente, nos edifique, e que o Senhor receba este culto que a igreja do Senhor lhe presta, como sinal de devoção, de temor, de reverência e adoração ao Senhor, Pai. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Por toda a minha vida, ó Senhor, te louvarei, pois meu fôlego é tua vida e nunca me cansarei. Posso ouvir a tua voz, é mais doce do que o mel, que me tire dessa cova e me leva até o céu. Já vi fogo e terremoto, vento forte que passou. Já vivi tantos perigos, mas tua voz que me acalmou. Tu dá ordem às estrelas e o mar os seus limites. Eu me sinto tão seguro no teu colo, ó Altíssimo. Não há ferrolho, nem porta que se fechem diante da tua voz. Não há doença, nem culpas que fiquem de pé diante de nós. E a tempestade se acalma na voz daquele que tudo criou, pois tuas palavras é pura, escudo para os que nele crêem. Por toda a minha vida, ó Senhor, te louvarei, pois meu fôlego é a tua vida e nunca me cansarei.
posso ouvir a tua voz. É mais doce do que o mel, que me tire dessa cova e me leva até o céu. Já vi fogo e terremoto, vento forte que passou. Já vivi tantos perigos, mas tua voz que me acalmou. Tu dá ordem às estrelas e o mar os seus limites. Eu me sinto tão seguro no teu colo, ó Altíssimo. Não há ferrolho que se fechem diante da tua voz. Não há doenças nem culpas que fiquem de pé diante de nós. E a tempestade se acalma na voz daquele que tudo criou, pois tuas palavras é pura, escudo para os que nele creem. Não há ferrolho nem portas que se fechem diante da tua voz. Não há doença nem culpas que fiquem de pé diante de nós. E a tempestade se acalma na voz daquele que tudo criou, pois tuas palavras é pura, escudo para os que nele creem. Amém. Pois tua palavra é pura. Escudo para quem? Para aqueles que nele creem. E neste momento nós vamos meditar nesta palavra pura deste Deus Todo-Poderoso. E nós estamos aqui é porque nós cremos. Nós cremos no poder de Deus, nós cremos no poder da palavra de Deus. Não é uma palavra qualquer, não é palavra de homens, não é palavra de instituição, é palavra de Deus. A Bíblia Sagrada é a palavra de Deus, é a palavra do Deus vivo, eterno e todo-poderoso. E ela é escudo e abençoa ricamente a vida de todos aqueles que creem e recebem esta palavra. E o tema da nossa reflexão nesta noite, eu não sei se vocês perceberam, não coloca não, Rafaela. Alguém viu um cartaz diferente ali na porta da igreja? Um banner diferente? Jurandir, não vai olhar não, não vale. Alguém viu? Ninguém viu, né? Ninguém viu. Nós estamos no mês de maio, que se diz o mês da família. Da família. Nós fizemos um banner ali, bonito. Nós fizemos um banner ali que tem o casal mais bonito dessa igreja. Adivinha? Ó, Marilene e eu. Estou brincando, não é não. Não é não porque está muito magrinha ali para ser eu, tá?
é só uma sombra. Mas nós estamos no mês da família, por isso nós vamos refletir nessa noite. Por favor, minha filha, coloque aí, por gentileza. Princípios para um matrimônio bem-sucedido. E eu quero dizer, na nossa alegria de tê-los aqui conosco, a alegria de tê-los também nos acompanhando pela página da igreja no Facebook, neste momento. Hebreus, capítulo 13, versículo 4. Nosso querido amigo, vereador Anderson, alegria, querido. Deus abençoe ricamente o irmão e toda a família. Hebreus capítulo 13, verso 4. Hebreus capítulo 13, verso 4. Todos encontraram? Vamos ler todos juntos, a uma só voz. Hebreus 13, verso 4. Nos diz assim a palavra de Deus, todos juntos. Digno de honra entre todos seja o matrimônio, bem como o leito sem mácula, porque Deus julgará os impuros e adúlteros. Oremos. Senhor, estamos diante da Tua palavra, lida neste momento. Rogamos que o Senhor ilumine a nossa mente e o nosso coração. Nós que estamos aqui presentes no Santo Templo e aqueles que estão recebendo esta mensagem também neste momento. Que o Senhor nos ilumine, nos abençoe, nos edifique e nos dê condições, as quais nós reconhecemos que não há em nós mesmos, mas nos dê condições para entendermos as verdades que o Senhor tem para as nossas vidas. E de uma forma especial, abençoe as famílias com esta palavra, em nome de Jesus. Amém. Digno de honra entre todos seja o matrimônio, bem como o leito sem mácula, porque Deus julgará os impuros e adúlteros. Quando nós conversamos com algumas pessoas e perguntamos a elas qual foi o principal motivo delas terem se casado, as respostas variam muito. Nós ouvimos algumas. Eu me casei para formar uma família, me casei por amor, me casei para não ficar sozinho, eu me casei para poder sair da casa dos meus pais, senão eu não saía, eu me casei porque o matrimônio é um mandamento de Deus, eu me casei para estar ao lado de alguém que me faça feliz. E assim nós temos estes e outros inúmeros motivos ou razões pelas quais as pessoas se casam. Mas existem também muitas pessoas que até hoje não descobriram por que elas estão casadas. Existem pessoas que estão casadas já há muito tempo e ainda se perguntam: será que valeu a pena ter casado? E quando nós olhamos para o grande número de divórcio dos nossos dias, e principalmente no meio evangélico, inclusive no meio cristão, nós percebemos que muitas pessoas se casaram por motivos errados. Muitas pessoas contraíram o matrimônio por motivos errados. E um alerta muito importante para se fazer é: casamento não é remédio que leva para a felicidade. Casamento não é remédio que cura a solidão. Casamento não é remédio que traz solução para os problemas. Se casamento fosse remédio para a solução, não teria tantas pessoas solitárias dentro do casamento. Se casamento fosse solução para os problemas, não teriam tantos casais enfrentando problemas e crises como nos dias de hoje. Se casamento fosse receita para a felicidade, não existiriam tantas pessoas infelizes no seu relacionamento conjugal. Queridos, o autor aos Hebreus, ele escreve esta carta com o propósito de exortar os seus leitores a não retrocederem, mas permanecerem firmes na fé,
mesmo em meio às tribulações ou às dificuldades que eles estavam enfrentando naquele momento. Os crentes são exortados aqui a viverem uma vida centrada em Cristo e em pleno acordo com a supremacia de Cristo, com a supremacia do Redentor, com a vontade do Redentor, com o propósito dele. E isso se aplica também no casamento. Nós precisamos viver o nosso relacionamento familiar, nós precisamos viver o nosso relacionamento conjugal dentro dos propósitos de Cristo, mesmo enfrentando dificuldades, empecilhos, problemas, tribulações, adversidades, tristezas, decepções, mas nós precisamos vivê-lo dentro do propósito do Redentor. E pensando nisso, nós podemos fazer a seguinte pergunta: quais são, afinal, então, os princípios que poderão nos levar a termos um matrimônio bem-sucedido? Existe? Claro que existe. Onde está isso? Nos cursos de casais? Nas palestras de casais? Nas piadas que são contadas por aí, por alguns artistas, para agradar os casais? Não. Nós encontramos estes princípios para que o matrimônio seja bem sucedido, nós encontramos estes princípios na palavra de Deus. E eu gostaria que você abrisse comigo, em primeiro lugar, no Evangelho de Mateus, Mateus capítulo 7. Mateus capítulo 7. Evangelho de Mateus capítulo 7, verso 24 a 27. Mateus capítulo 7, verso 24 a 27. Diz assim: todo aquele, pois, que ouve estas minhas palavras e as pratica, será comparado a um homem prudente que edificou a sua casa sobre a... E caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram com ímpeto contra aquela casa, que não caiu, porque fora edificada sobre a rocha. E todo aquele que ouve essas minhas palavras e não as pratica, será comparado a um homem insensato que edificou a sua casa sobre a... E caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram com ímpeto contra aquela casa, e ela desabou, sendo grande a sua... Primeiro princípio para um matrimônio bem-sucedido: edificar a casa na rocha. Este é o primeiro princípio para que tenhamos um matrimônio bem-sucedido: edificar a casa na rocha. E este princípio é muito importante, irmãos, apesar de você já saber disso. Eu tenho certeza que a igreja já sabia disso, já sabia do que eu iria falar. Mas é importante nós trazermos isso à memória. Que para um matrimônio bem-sucedido, a nossa família precisa estar edificada na rocha. A nossa casa precisa estar edificada sobre a rocha. A nossa família precisa estar edificada sobre a rocha. Por quê? Porque nós estamos vivendo dias onde tudo é questionável. Nós estamos vivendo dias onde os valores são relativos, onde as verdades são relativas, onde as pessoas, cada um faz o que quer da sua vida e pensa que o importante é a sua felicidade. As verdades são relativas, os valores são relativos, os princípios e crenças hoje são todos relativos. Não existe mais um norte, não existe mais um referencial. Cada um tem o seu. E neste contexto, nós podemos em algum momento sentir como se nós estivéssemos caminhando sobre um solo arenoso. E nós sabemos, quando nós caminhamos sobre a areia, é bom que não tenha impacto sobre as costas. As pessoas aqui mais velhas, como o Carlos, o Júnior, precisa disso, andar sobre a areia, para não ter impacto na coluna. Mas nós sabemos que andar sobre a areia é ruim. É ruim porque ela é fofa, nós não temos segurança, nós não temos firmeza. É difícil, é ruim. Além de ser difícil caminhar sobre a areia,
É difícil também que uma casa que esteja fundamentada, firmada sobre aquilo que não é firme, é impossível que essa casa permaneça firme quando vier as tempestades. Os alicerces desta família certamente serão todos destruídos. Por quê? Porque o fundamento desta casa está firmado sobre a areia. E Jesus nos diz aqui no texto que uma casa firmada sobre a areia, ela rui, ela vem ao chão quando acontecem as tempestades. E interessante que Jesus está usando neste texto aqui uma figura de linguagem para nos ensinar uma verdade espiritual muito importante. Esta casa que Jesus fala aqui é a nossa família. Essa casa que Jesus fala aqui é a nossa vida. E muitas vezes, infelizmente, nós não temos tido o devido cuidado com a nossa família, o devido cuidado com a nossa vida. Não temos tido prudência para construir o nosso relacionamento familiar ou a nossa vida alicerçada sobre uma base sólida, sobre um alicerce firme. E às vezes nós construímos a nossa vida e vivemos o nosso relacionamento familiar sobre bases que não são sólidas, que não têm firmeza, sobre um fundamento que não traz sustentabilidade quando vêm as dificuldades, porque as dificuldades vêm, os problemas existem. As dificuldades no casamento, elas são reais e verdadeiras. E quem é essa rocha? Salmo 127, verso 1, nós lemos no início: se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam. Salomão, o autor do Salmo 127, ele diz que essa rocha é o próprio Deus. Então, a minha, a sua, a nossa maior necessidade, embora isso seja bom, mas não é uma casa maior, não é uma casa melhor, não é conforto dentro da nossa casa. A maior necessidade das pessoas é Jesus em suas vidas, é Deus em suas vidas, é que Deus seja o grande alicerce dos nossos relacionamentos. O nosso namoro, o nosso noivado, o nosso casamento, tudo isso deve ter Deus como o alicerce. O que vai distinguir uma pessoa prudente de uma pessoa insensata não são as circunstâncias da vida. Rico passa por dificuldade, pobre passa por dificuldade, crente passa por dificuldade, descrente passa por dificuldade, ateu, se é que existe, passa por dificuldade. O que vai distinguir uma pessoa da outra não são as circunstâncias, pois as circunstâncias podem envolver todas as pessoas, mas o que vai distinguir uma pessoa da outra é como elas reagem a essas circunstâncias. Em que elas estão alicerçadas? E onde nós estamos alicerçados? Em quem nós esperamos? Em quem a nossa família está alicerçada? Qual é a base principal do nosso relacionamento familiar? Qual é o alicerce da nossa casa? Princípio para um matrimônio bem-sucedido: edificar a casa na rocha. Onde está edificada a nossa casa? Onde está edificado o nosso relacionamento? Mas existe um segundo princípio, e eu quero que você abra comigo agora em Romanos capítulo 12. Romanos capítulo 12. Romanos capítulo 12, verso 12. Romanos capítulo 12, verso 12. Nos diz assim a palavra de Deus: regozijai-vos sede pacientes na oração. Segundo princípio para que o matrimônio seja bem sucedido:
exercitar a esperança, a paciência e a perseverança. Exercitar. Exercitar, meus irmãos, é colocar em prática. Não é saber, eu preciso ter paciência, eu preciso ter esperança, eu preciso ter perseverança. Saber que nós precisamos, nós sabemos. Mas se nós quisermos que o nosso matrimônio seja de fato bem-sucedido, nós precisamos exercitar. Exercitar é viver, é colocar em prática, é fazer. E olha, todo casal. Eu estou casado, tenho o privilégio de estar casado. Acho que agora eu vou me enrolar. Não sei se é 21, 22 anos. É tão bom que eu até perco a conta. Por isso, tá? É tão maravilhoso que eu não consigo contar. Melhorou, né, amor? Mas isso eu já aprendi. Se não tiver esperança, paciência e perseverança, relacionamento nenhum vai para frente. Por isso, exercite a esperança. A esperança é uma força motivadora que nos faz acreditar que mesmo em tempos ruins haverá dias melhores. Mesmo em dias de dificuldade, quando nós exercitamos a esperança, nós cremos que existirão dias melhores. Quantos de nós aqui presentes ou que nos acompanham neste momento já não sofremos com traumas e perdas irreparáveis? Quantos de nós aqui já não se sentiram uma vez ou outra esmagados pelo peso do estresse? Quem de nós aqui nunca carregou o terrível peso da culpa ou lutou contra as amarras dos vícios? Quem aqui nunca perdeu uma noite de sono por causa de uma ansiedade inexplicável? E esses problemas aqui são problemas cada vez mais comuns neste mundo exigente, agitado e confuso que nós estamos vivendo hoje. Agora, aquelas pessoas que têm esperança estão sempre motivadas para lutar e vencer os problemas que elas têm diante delas. Exercite a esperança. Exercite a paciência. Por quê? Porque nós amamos pessoas que cometem erros. Eu tenho certeza que você ama a sua esposa, que você ama o seu marido, que você ama os seus filhos, que você ama o seu irmão, que você ama os seus pais. E essas pessoas que nós amamos são pessoas que cometem erros. Se não errou, pode ter certeza que ainda vai errar com você, ainda vai magoar você, ainda vai entristecer você. Mas você também vai fazer isso. Nós somos feridos, nós somos magoados, nós ficamos entristecidos, mas nós também ferimos, nós também magoamos, nós também entristecemos. Por isso, o exercício da paciência é que vai nos ajudar a vivermos debaixo do mesmo teto, com a mesma pessoa, durante muitos anos da vida conjugal. É a paciência que vai nos fazer suportar tudo isso. E não podemos esquecer das palavras do apóstolo Paulo em 1 Coríntios 13, verso 4, que o amor é paciente. Exercite a esperança, exercite a paciência e exercite também a perseverança. Muitos relacionamentos acabam porque falta perseverança. Perseverar é, e eu amei essa definição, perseverar é continuar, mesmo que as forças faltem. Perseverar é acreditar, mesmo em meio à incredulidade que nos cerca. Perseverar é ir em busca do que realmente faz sentido para nós, mesmo quando essa busca seja solitária. Perseverar é enxergar realizações onde muitos só percebem vagas possibilidades. Perseverar é sonhar e lutar,
mesmo quando se deseja desistir. Perseverar é caminhar sem parar, mesmo quando o corpo está cansado. Perseverar é fazer com que as possibilidades de fracasso sejam anuladas por meio de pensamentos positivos e de fé. E eu e você de fato cumprir o que firmamos diante do Senhor, honrar aquele compromisso que nós assumimos diante do Senhor, compromisso este até que a morte nos separe. Mas para isso é preciso que a casa esteja firmada na rocha e que nós exercitemos também paciência, perseverança e esperança. Um terceiro princípio que nos ajuda para que o matrimônio seja bem sucedido, eu gostaria que você abrisse sua Bíblia comigo agora lá em Tiago, capítulo 1, verso 5. Tiago, capítulo 1, verso 5. Tiago, capítulo 1, verso 5. Nos diz assim a palavra de Deus. Diz o quê? A mulher sábia edifica a sua casa, mas a tola com as suas próprias mãos, ou a insensata com as suas próprias mãos, a sabedoria. Agir com sabedoria. Todo mundo sabe. Se a sua casa for normal igual a minha, a do Júnior, a gente sabe que é a mulher que manda. Lógico que é. Ela que sabe tudo, ela que conhece tudo. Mas você, mulher sábia, deixa o pobre coitado pensar que é ele. Deixa ele pensar que é ele. Dá um sinalzinho para ele, assim, quando você quiser ir embora. Não emburra, não faz charme. Dá um sinalzinho, ele vai entender. E aí ele vai, machão. Meu bem, vamos embora. Chega, vamos embora. Mas é você quem deu a ordem para ir embora. É a mulher sábia que edifica a casa. Agir com sabedoria. Este é um princípio para vivermos um matrimônio bem-sucedido. E existe uma diferença muito grande entre inteligência e sabedoria. Às vezes nós confundimos. Inteligência é uma coisa, sabedoria é outra completamente diferente. Inteligência é uma característica humana. Deus dotou o homem com inteligência. Uns são inteligentes para determinadas coisas, outros para outra, cada um no seu setor, cada um na sua área, cada um com a sua própria capacidade. Agora, sabedoria é diferente. Sabedoria vem de quem? Sabedoria vem de Deus. Por isso que Deus nos orienta e nos ensina aqui na sua palavra, pedir o quê? Sabedoria. E eu acredito, meus queridos irmãos, que a sabedoria é a sabedoria que vai nos ajudar a colocar ordem e freio em nossas emoções impulsivas do nosso coração. É a sabedoria que vai nos evitar tomarmos decisões precipitadas. É a sabedoria que vai evitar que nós venhamos a falar palavras irrefletidas, muitas vezes, ditas de forma totalmente desordenada. Por isso o que nós precisamos fazer é pedir por sabedoria. Orar, clamar, pedir a Deus que a todos dá. E Ele não nos critica por isso. É isso que o texto está dizendo. Porque Deus sabe que eu e você, nós necessitamos desta sabedoria dEle. Por isso nós precisamos pedir que Deus nos dê sabedoria para que tenhamos uma vida saudável e relacionamento que nos façam bem. Continuando, princípio para que o matrimônio seja bem sucedido, o quarto princípio, eu gostaria que você abrisse comigo no capítulo do amor,
1 Coríntios, capítulo 13. 1 Coríntios, capítulo 13. Primeira Coríntios, capítulo 13. Quarto princípio para um matrimônio bem-sucedido, o quarto princípio é priorizar o amor. Mas nós precisamos entender o que é amor. Às vezes nós falamos que amamos, mas nós não sabemos o que é amor. E aqui nós temos a descrição de um amor verdadeiro. O amor verdadeiro, o amor na sua plenitude, ele só é verdadeiro quando ele possui essas 16 características aqui. Se faltar uma delas, não é amor. Não é amor de verdade. 1 Coríntios capítulo 13, a partir do verso 4. O amor é paciente, é benigno. O amor não arde em ciúmes, não se ufana, não se ensoberbece, não se conduz inconvenientemente, não procura os seus interesses, não se exaspera, não se ressente do mal, não se alegra com a injustiça, mas regozija-se com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. O amor jamais acaba. Este é o amor que os casais devem se esforçar para cultivar. Dentro dessas 16 características. E nós precisamos viver este amor, porque este é o amor verdadeiro. Ele não é interesseiro. Este é o amor verdadeiro. Dentro dessas 16 características, se faltar uma, não é o amor verdadeiro. Não é o amor que nos é ensinado pela palavra de Deus. Então, o quarto princípio para um matrimônio bem-sucedido é priorizar o amor. Essas 16 características que nós temos aqui neste texto. E quinto princípio para um matrimônio bem-sucedido. Eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia em Provérbios 22, verso 4. Provérbios 22, verso 4. Provérbios 22, verso 4. Nos diz assim o texto. Provérbios 22, verso 4. O galardão da humildade e o temor do Senhor são riquezas e honra e vida. Quinto princípio para um matrimônio bem-sucedido: praticar a humildade. Praticar a humildade. Nós devemos praticar a humildade dentro do nosso lar. Além deste texto que nós lemos, nós podemos citar 1 Pedro capítulo 5, verso 5, a terceira parte, quando diz que Deus resiste aos soberbos, contudo, aos humildes Ele concede a sua graça. Não existe a menor possibilidade de vivermos um relacionamento saudável se não existe humildade. O orgulho faz com que muitas histórias de amor tenham um fim prematuro. O orgulho faz com que muitas histórias de amor tenham um início tardio. O orgulho faz com que muitas histórias de amor sequer venham a existir. E grande parte dos problemas conjugais ocorrem por quê? Porque falta humildade de ambas as partes. Humildade. Humildade para reconhecer que está errado. Humildade para pedir perdão. E isso se torna um problema para a relação a dois. Porque os dois lados estão sempre certos.
Os dois lados estão sempre com a razão. Quando marido e mulher vão discutir o relacionamento, eu não sei por que discute relacionamento, porque ninguém está errado. Os dois têm razão. Os dois estão certos. Se não existir humildade, o que vai acontecer? Dois turrões. Um para lá e o outro para cá. E a vida passa rapidamente e nós voamos. E nós perdemos tanta oportunidade. Agir em humildade é o segredo para conquistarmos a vitória sobre muitos conflitos. Seja humilde. Seja humilde. O homem, a mulher, que exista humildade. E vale aqui lembrarmos as palavras de Jesus em Mateus 5,5. Bem-aventurados os humildes, pois eles receberão a terra por herança. Tenha humildade e reconheça que nós erramos, que nós falhamos, que talvez nós agimos intempestivamente. Volte atrás, peça perdão, perdoe e deixe isso para trás. Partindo agora para as considerações finais, eu quero voltar ao texto que nós lemos no início, em Hebreus, capítulo 13, verso 4. E o texto que nós lemos diz: digno de honra entre todos seja o matrimônio, bem como o leito sem mácula, porque Deus julgará os impuros e adúlteros. Nós somos povo de Deus. Nós somos conhecedores do Evangelho do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E como povo de Deus, nós devemos honrar e valorizar o casamento. E jamais, de forma alguma, depreciarmos a intimidade conjugal casta e apropriada. Aqueles que depreciam o casamento jamais estarão seguros. Valorize a sua família, valorize o seu relacionamento conjugal. E dito isso, resumo tudo o que foi dito no seguinte conselho, na seguinte recomendação: esforcem-se. Para quê? Para exercitar a esperança, a paciência, a esperança. Por que se esforçar? Porque não é fácil. Não é fácil ter paciência. Não é fácil perseverar. Não é fácil ter esperança. Os dias que nós estamos vivendo nos mostra essa realidade. Mas esforce-se para exercitar a esperança, a paciência e a perseverança. Agindo sempre de que forma? Sabedoria. Peça a Deus. Amor com as suas 16 características. E humildade. E procurando ter suas vidas fundamentadas onde? Na rocha, que é Cristo, para que tenham um casamento duradouro e feliz. Que Deus nos abençoe e nos ajude, em nome de Jesus. Amém? Vamos orar? Senhor, nós te louvamos pelo privilégio e a oportunidade de estarmos reunidos na tua casa nesta noite, louvando e bendizendo o nome do Senhor, Pai. E te pedimos agora, mediante a tua palavra que foi lida, compartilhada, explanada neste momento, que o Senhor nos ajude a exercitarmos a esperança, a termos esperança, Pai, esperança de dias melhores, esperança de restauração, esperança, Pai amado, dentro da nossa família, na nossa casa, no casamento. Ajuda-nos a exercitarmos a paciência, Pai. Dá-nos a paciência necessária para aguardarmos o cumprimento dos propósitos do Senhor, Pai. E dá-nos também a disposição de perseverar, mesmo quando a circunstância ao nosso lado seja totalmente adversa, Pai. Nos ensine a agir com sabedoria,
Pois nós podemos ter inteligência, conhecimento, capacidade inúmera, mas sabedoria vem do alto, sabedoria vem do Senhor. Ensina-nos a agir com sabedoria, Pai. Ensina-nos a agir com amor. Assim como o Senhor agiu conosco em amor, ensina-nos a agirmos dessa forma também. A sermos humildes, a termos o exemplo de Cristo, o exemplo de humildade, de amor, de paciência, de perseverança. Nos ajude, Pai. E que a nossa vida, que a nossa família, que o nosso lar esteja fundamentado sobre a rocha eterna que é Cristo Jesus, Pai. Que cada relacionamento conjugal aqui, ele seja um cordão de 3 dobras. Marido, esposa e Cristo como hóspede bem-vindo em cada lar, em cada família. Que o Senhor nos abençoe, em nome de Cristo Jesus. Amém. Que Deus nos abençoe e aplique em nossos corações esses princípios, para que de fato nós tenhamos um matrimônio bem-sucedido, para que de fato nós venhamos a viver uma vida familiar bem-sucedida, uma vida familiar de fato abençoada por Deus. Que Deus nos guie e nos guarde. E eu quero mais uma vez convidá-los para as nossas atividades da igreja. Quarta-feira, estudo bíblico e oração. No domingo, nós temos o programa na Rádio Conte, às 7 horas da manhã, programa Semeando a Palavra de Deus, um programa da Igreja Presbiteriana do Brasil, você pode acompanhar. Nós temos a Escola Bíblica Dominical, nós estamos estudando o livro do profeta Zacarias, uma série de ensinos, a esperança em meio à crise. Hoje nós vimos sobre o julgamento extraordinário, como Deus, como no tribunal de Deus, onde Satanás é o acusador do povo de Deus, como Deus nos absolve das nossas culpas de uma maneira tremenda, de uma maneira maravilhosa. Você pode vir no próximo domingo para você acompanhar esta série de estudos e o culto às 19 horas, sempre desta forma, com esse distanciamento, com este espaçamento, com a obrigatoriedade do uso de máscara de proteção facial, respeitando e reconhecendo as autoridades que são devidamente constituídas por Deus, e a igreja priorizando também o bom testemunho do Evangelho. Uma igreja que obedece à lei, uma igreja que obedece às normas, uma igreja que obedece aos decretos, e assim buscando a glória do nome de Deus. Aqueles que nos visitam nessa noite, que Deus vos abençoe ricamente. Nosso irmão Anderson, muito obrigado pelo privilégio, junto com a sua família, que Deus abençoe ricamente. Aqueles que estão nos acompanhando também pelas redes sociais, pela página da igreja no Facebook, que Deus abençoe ricamente a sua vida, a sua família, a sua casa, em nome de Cristo Jesus. Vamos colocar de pé, vamos penetrar a bênção. Recebei a bênção, meus irmãos. Que o amor de Deus, o Pai, que a graça do nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo, e as eternas, benditas e tão necessárias consolações e conforto do Espírito Santo sejam derramadas sobre vós, Igreja do Senhor.